Nosso próximo painel, nós teremos um painel cujo tema será Inteligência Artificial Generativa. Antes, porém, de nós trazermos todos os debatedores, eu vou convidar o Dr. Ari Ojeda Ocampo Moré, da Universidade Federal de Santa Catarina, para que ele exponha o tema e, posteriormente, nós vamos elencar os debatedores. Então, convido o Dr. Ari Ojeda para que aqui do palco possa já fazer esta exposição com o nosso carinho de agradecimento e recepção, com uma salva de palmas. Dr. Ari Ojeda Ocampo Moré é médico especialista em clínica médica e acupuntura, mestre em neurociências e doutor em saúde coletiva, professor do Departamento de Clínica Médica da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do MedHub da UFSC. Pois não. Nós vamos aguardar, porque ele está fechando o Media Desk para a exposição, né? Vamos ter a participação, portanto, eu já elenco os nossos debatedores, Dr. Lorenzo de Moraes Tomé, da SD Conecta, Dr. Ari, Dr. Tiago Júlio, da MEMED, e o painelista também, Léo Max. Eu não arrisco falar o Léo Max Neto, Falsequet, da DASA. Lembrando que nos nossos intervalos é sempre bom que os senhores circulem nos nossos estandes, façam os seus acompanhamentos de todos aqueles que estão também conosco neste Summit 2023, a quem nós agradecemos com os patrocinadores, a Unimed Santa Catarina, Taric, a Unicred, a MEMED, também um importante apoio que nós estamos tendo da Inova Saúde, da Reunitec. E o nosso carinho, o nosso abraço também a todas as startups presentes nesse Summit Saúde 2023. Pois não, já estamos então na presença do Dr. Ari. Uma salva de palmas. Muito obrigado ao Dr. Ari Ojeda. Obrigado, doutor. Valeu. Olá, bom dia a todos. Vejo alguns colegas conhecidos aqui, pessoal lá da UFSC. A gente está fazendo ali os ajustes para que os slides aí sejam projetados. A gente vai fazer, então, essa mesa sobre IA generativa na saúde e vamos ter uma breve conversa introdutória. Antes, para conhecer, né, alguns fundamentos da IA generativa e como é que a gente tem usado isso no contexto médico. Queria saber de vocês, quem daqui já usa alguma IA generativa, tipo ChatGPT? Tem gente que não usa? Quem não usa? Só para saber. Uma, beleza. Quem de vocês aqui usa o Bard, que é o da Google? Se puderem levantar a mão, só para menos gente. O Bing? Opa, beleza. O Perplexity? Mais alguém? 2, 3, beleza. Pessoal, a gente viu que as IAs generativas chegaram para ficar aí no início desse ano, e a gente tem várias ferramentas bem interessantes
que nós estamos lançando mão para utilizar aí no contexto da medicina. Duas notícias, né, que a gente já bateu aqui algumas vezes aqui no Summit, que foi a primeira. A primeira boa notícia, que nós não vamos ser completamente substituídos pelas máquinas. Mas é muito provável que nós sejamos substituídos por pessoas que sabem utilizar essas máquinas. E é por isso, né, que várias iniciativas de educação em saúde, educação médica, estão visando capacitar os profissionais de saúde a utilizar de forma adequada as ferramentas de IA generativa. O momento que a gente vive agora é um momento bem crucial, principalmente pelo domínio, vamos dizer, cognitivo e linguístico que essas IAs estão agregando. O meu pai, ele é ortopedista, e eu lembro, fazendo uma analogia, ele fazia cirurgias abertas de joelho para remoção do menisco. Isso lá na década de 70, 80. O que aconteceu? Veio a tecnologia a videoartroscopia, e a forma como o meu pai passou a operar esses pacientes foi completamente diferente. E por que eu estou colocando isso? O que eu estou vendo, né, de aplicação dessas ferramentas de IA generativas dentro lá da UFSC com os nossos alunos, é basicamente assim, a gente vai, de alguma forma, utilizar essas IA generativas como nosso copilotos de tomada de decisão clínica e de auxílio na formulação de hipóteses diagnósticas. Comentando, assim, acho que sobre o contexto que a gente vive, nós estamos na chamada quarta revolução industrial. E eu destaco aqui 3 grandes elementos dessa quarta revolução industrial, que são as próprias IA generativas, que a gente vai discutir agora aqui na mesa, a Web 3.0, englobando principalmente aí essa interface do metaverso com as blockchains, e os gêmeos digitais. Depois, se alguém quiser saber mais sobre isso, eu posso passar depois um QR Code aqui para vocês, onde a gente, no MedHub, que é o hub de inovação que a gente montou lá na UFSC, que discutiu um pouco mais sobre esses temas. Mas o foco aqui é em IA. Não sei se vocês conseguiram abrir ali os slides, então tranquilo, vou falando aqui para vocês, acho que sem problema. Nós tivemos 3 grandes ondas de IA, do desenvolvimento da inteligência artificial, que vai desde lá da década de 1940 até o presente. A primeira onda é a chamada IA baseada em regras, que eu acho que todo mundo já utilizou antes dessa explosão aí dos chats, que é a gente abrir uma planilha de Excel e colocar 1, 2, 3 e ir puxando para baixo. 4, 5, ela vai completando. Já fizeram isso? Então, a IA baseada em regras era basicamente isso, você ir repetindo alguns padrões onde você criou uma regra. A segunda onda das IAs são relacionadas ao aprendizado de máquina, ao machine learning. E aí, nesse contexto, vieram a própria visão computacional e o que a gente está vendo agora, que se tornou mais popular, que é o processamento de linguagem natural. A terceira onda de IA, ela veio no contexto trazer principalmente o que a gente conhece como aprendizado profundo, ou deep learning. E aí ela vai trazer 2 interfaces que serão duas abordagens chamadas que são as redes neurais profundas, que são esses modelos que simulam o cérebro humano e detectam padrões complexos em grandes quantidades de dados, e o aprendizado por reforço, onde a IA ela oferece um output e você vai direcionando se ela errou, acertou, e ela vai aprendendo com isso. Uma vez conhecendo essas bases dessas 3 ondas de evolução de IA, o que popularizou ela nos últimos tempos? Foi a interface de comunicação que a gente tem com ela, que são
os chatbots. Então, o que são chatbots? São esses programas de computador que foram desenvolvidos para quê? Para simular conversas humanas, permitindo que o usuário interaja com esses sistemas de uma forma mais natural e intuitiva. Quem não se impressionou com a discussão, conversando com o ChatGPT e vendo a naturalidade que ele responde para você nesse contexto? E como é que o ChatGPT responde para você? Na verdade, ele é um modelo probabilístico. Ele vai calcular qual que é a probabilidade, quando você coloca um prompt ou um comando ali dentro, e ele vai gerar um texto, a partir disso ele vai gerar alguns cálculos que vão gerar a probabilidade do ordenamento das palavras e das frases que são colocadas ali dentro. E ele usa isso, bases selecionadas, não é toda a internet que está dentro deles, são algumas bases, mas grande parte da internet está dentro deles. Para a gente partir aqui para a nossa discussão, o que eu acho que é fundamental para quem está começando a utilizar a IA, e uma dica prática, é o que a gente chama de engenharia de prompts. Quem daqui já estudou alguma coisa sobre formulação ou engenharia de prompts? Só para eu ter noção. Ótimo. Então, o que a engenharia de prompts traz? Ela traz formas que nós podemos ser mais eficazes nessa interface com os chatbots, aqui fazendo o recorte para o chatbot. Então, há uma recomendação para que a gente tenha respostas mais assertivas, que nós possamos colocar algumas variáveis dentro desses comandos que nós fazemos quando estamos conversando com chatbots, para que a gente tenha respostas melhores. Primeiro, é dar uma atribuição a ele. Então, você vai falar, por exemplo, atue como um professor de medicina. Então, a atribuição. Segundo, você vai dar um contexto para ele. Então, eu atue como um professor de medicina e qual o contexto? Eu sou um estudante de medicina. E aí você vai especificar o que eu quero. Eu estou estudando raciocínio clínico e eu quero aprender a descrever um caso clínico de forma estruturada. Esse é o meu objetivo. E o quarto seria, qual o formato da resposta que você quer? Eu quero aprender a descrever casos clínicos no formato SOAP, subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Então, se você consegue colocar atribuição, contexto, informação específica, objetivos do que você quer ter na resposta do seu prompt, e o formato da resposta, ele te entrega um resultado muito melhor do que se você colocar só um prompt inespecífico. Fechando aqui essa fala introdutória, como é que nós temos utilizado isso de forma prática lá na UFSC? Nós temos testado com os alunos a formulação de hipóteses diagnósticas junto ao ChatGPT. Como é que a gente faz isso? Nós utilizamos um aplicativo que se chama Tactic, depois eu posso passar referências ali para vocês, acho que até o final a gente consegue ali ajustar, a gente passa o QR Code e vocês conseguem ter um acesso ao PDF também. O Tactic, ele é uma ferramenta de gravação de reuniões, que ele é bastante preciso na transcrição da voz. Então, o que acontece? Os alunos ou os residentes, eles conversam, coletam a anamnese do paciente e passam essa história para mim. Na hora que eles passam essa história para mim, o Tactic vai transcrevendo o que eles estão falando. Certo? A partir disso, eu tenho esse texto que eles colocaram ali, e eu vou dar o meu feedback para eles. Olha, acho que a tua anamnese foi adequada dessa forma, o exame físico poderia melhorar aqui e aqui. Então, eu, como professor, consigo dar esse feedback para eles. E o que eu faço? Eu coloco um prompt para que o ChatGPT atue como um professor de medicina e dê feedbacks também para esses alunos. E aí, o que acontece? Na hora que eu pego esse texto, transcrito do aluno, e coloco no ChatGPT, ele muitas vezes coloca pontos que eu, como professor, às vezes não pude observar e que complementa o meu feedback para o aluno nesse contexto de interação. E o que é mais legal depois? Eu peço para eles, agora com base nesse feedback, no que a gente discutiu, criem algumas hipóteses diagnósticas para esse problema que vocês estão discutindo do paciente. E a gente faz novamente esse prompt, coloca no ChatGPT, e o ChatGPT vai gerar hipóteses. E a gente tem testado isso desde fevereiro,
e é impressionante a assertividade que a gente tem observado no contexto, né, do detalhamento das hipóteses que ele cria, e muitas vezes cria hipóteses que a gente nem imaginava que podia ser, e ele traz aquele elemento para que aquilo entre na nossa discussão. Então, como vocês estão vendo, aqui a gente está vendo o ChatGPT como o quê? Como um copiloto, me ajudando como professor a dar feedbacks para os alunos, como um copiloto a me auxiliar a formular hipóteses diagnósticas. De que forma a gente também pode utilizar ele? A gente tem testado ele também na questão de formulação, na seleção de opções de tratamento. Então, com base nessas discussões, nós vamos pedir para ele também sugestões de tratamento, e ele vai fornecer isso. A gente tem a nossa discussão e ele fornece esse contexto. E a última coisa, que é a nossa última linha que nós temos tentado, são os prompts de minimizar os erros médicos. Como que nós temos utilizado isso? A partir desse caso clínico discutido, que está sendo colocado ali dentro do chatbot, nós também criamos prompts que falam, olha, quais são os principais erros médicos ou principais problemas que acontecem nesses casos. E nos ajude com dicas para prevenir problemas que a gente possa ter a partir da discussão do caso clínico que tivemos com vocês. Então, se vocês forem ver, dentro dessa jornada, nós temos esses 3 passos. Um feedback sobre a interação clínica, o auxílio na formulação das hipóteses diagnósticas e o auxílio nas intervenções, na discussão das intervenções terapêuticas e prevenção de erros médicos. Então, várias startups no mundo já estão buscando isso. Eu posso citar 2, uma nos Estados Unidos, outra no Brasil, que estão focando justamente nessa questão de você gravar a sua consulta com o paciente e você ter ali um copiloto que está discutindo essa questão. Nos Estados Unidos, a mais famosa se chama Abridge, até o slogan deles é Banish Doctors Burnout, porque eles falam que muita parte de você ficar escrevendo no prontuário e você ficar fazendo coisas que são burocráticas associadas a isso, ele reduz através dessas transcrições e auxilia você também a organizar a sua história clínica. E aqui no Brasil a gente tem a chamada Voa Health também, que está buscando integrar essa solução. Existem uma série de ferramentas que nós temos utilizado também para além, né, do chat GPT, que são os plugins do chat GPT, onde a gente consegue ter o que a gente chama uma curadoria de bases de dados a partir desses plugins. Então, eu posso, por exemplo, colocar textos de PDFs de artigos dentro do chat GPT e pedir para que ele analise o problema que eu estou estudando com base naqueles artigos que estão ali colocados. Então, não é só a base em que ele foi treinado, eu consigo, através de plugins que já estão inclusos aí no modelo ChatGPT 4, também fazer isso. Eu acho que, de forma geral, era isso que eu gostaria de passar para vocês, dessa noção inicial aí que a gente tem na nossa experiência dentro lá da UFSC. Para quem quiser aprender mais, no canal do YouTube do MedHub UFSC, nós fizemos um workshop onde nós explicamos o uso do ChatGPT e essas técnicas de formulação de prompts, que é o que a gente chama de encadeamento de prompts, conforme eu expliquei para vocês ali anteriormente. Vou ver se fixo aqui para depois colocar o QR Code para quem quiser depois baixar a apresentação, baixar o e-book que a gente tem do uso do ChatGPT na medicina. E queria convidar, então, os colegas agora para a gente formar aqui a mesa. Muito bem. Muito bem. Feita a exposição pelo Dr. Ari, nós vamos convidar o Dr. Lorenzo de Moraes Tomé, da SD Conecta, por gentileza, com os nossos aplausos. Dr. Lorenzo é médico e cofundador da SD Conecta, uma rede social profissional para médicos radiologistas pela Universidade de Minas Gerais, Federal, mestre em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, docente de Medicina Digital da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic. Nosso convite também é o doutor Tiago Júlio, da MEMED. Nossos aplausos. Obrigado, doutor. Doutor Tiago é sócio e diretor de estratégia médica na MEMED, uma plataforma líder de prescrições médicas no Brasil.
É diretor de tecnologia da Sociedade Paulista de Radiologia, médico radiologista pela Unicamp, tem especialização em oncologia e radiologia intervencionista pela USP, é pós-graduado em pesquisa clínica pela Harvard School of Public Health e informática médica pelo Sírio-Libanês. Tem MBA e BMEC, revisor científico do Journal of Digital Imaging, conselheiro do CIETEC, investidor anjo e advisor das startups e fundos de investimento, foi gerente executivo de Open Innovation na DASA. É head do Cubo Health e coordenador de tecnologia nos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. E nosso convite também é o senhor Léo Max Neto, da DASA. Nosso agradecimento. Dr. Léo é médico radiologista pela PUC do Paraná, com fellow em inovação em radiologia pela DASA, é consultor de inovação e membro do Laboratório de Inteligência Artificial da DASA. Passo a palavra, então, ao debatedor, né? Vamos lá. Olá, pessoal, saúde. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema tão importante, tão atual, e que com certeza vai impactar fortemente todos os segmentos do mercado de trabalho. Com a saúde não vai ser diferente. E médicos, profissionais de saúde, quem está na saúde, precisa olhar para esse tema, estudar esse tema, dedicar-se a esse tema, e a gente vai tentar bater um papo aqui, e gostaria de abrir o microfone para vocês também, à medida que formos conversando, para a gente seguir essa jornada aqui. Eu vou começar com a gente falando um pouquinho do nosso background, e como que a gente foi para a área de inovação, bem rapidamente, para a gente fazer um contexto, por que nós médicos estamos trabalhando com isso. Queria que você, se você puder começar falando o background, como que você entrou, como que você foi estudar esse tema e desenvolver esse tema com seus alunos lá na universidade. Perfeito. Desde quando eu me formei em medicina, eu comecei a trabalhar com pesquisa. E o que eu verifiquei, assim, qual foi o tino para ir para essa área? Assim, até ano passado, assim, a gente publicava os papers e a gente, o que a gente vai fazer com esse resultado de pesquisa? Então, a gente começou a notar no nosso grupo um gap muito grande entre o que a gente descobria nas pesquisas e a aplicação na prática clínica. E a gente viu o caminho da inovação em saúde, uma forma de encurtar esses espaços. Então, a gente fez um curso ano passado na Universidade Hebraica, lá de Israel, de liderança e inovação, e nesse curso nós fomos introduzidos a ferramentas de inteligência artificial. E foi bem na época que estava, né, o ChatGPT foi publicizado, tal, e a gente começou a utilizar isso e acabou a testar isso na prática ali do dia a dia, e desde então não paramos de usar. Isso fez com que a gente buscasse criar o Hub de Inovação, ali que foi o MedHub. Nós fizemos, incentivado por os estudantes de medicina, principalmente pelo Fábio, que está ali sentado, que é ex-professor da Engenharia de Automação e hoje é estudante de Medicina. Nós sentamos, montamos um projeto, conversamos com professores de Engenharia de Automação e montamos, né, Fábio, o MedHub, junto com os colegas, o Patrick e o outro Fábio também estão ali, montamos esse Hub de Inovação. Perfeito. Lá na UFSC. Muito legal. Agora, tem uma semelhança aqui entre nós três, somos médicos radiologistas, os três que estão aqui. Eu queria começar para o Thiago Júlio, contar um pouquinho o que aconteceu, Thiago, que você foi para a inovação, de forma resumida, porque tem muita história para você contar, né? Bom dia, pessoal. Uma semelhança, não é uma coincidência, não é o fato do organizador do evento também ser radiologista. Pode ser. Mas é porque eu acho que eu vou explicar respondendo sua resposta. Eu sou radiologista e eu, basicamente, entrei no mercado de trabalho no momento ali, começo do século, anos 2000, 2004, 2005, e estava tendo um grande aporte de tecnologia dentro da radiologia. O Ademar, conheci ele nessa época, acompanhou bem aqui na clínica dele. Naquela época eram equipamentos, hardware, né? Ressonância, tomografia, todo ano saía, era igual carro, saía uma tomografia nova, 1 canal, 2 canal, né? Na época que os carros mudavam ano a ano, a gente ficava ansioso para ver qual que seria a novidade. Então, assim, cara, foi do ponto de vista de usuário médico.
Assim como o médico clínico se mantém atualizado sobre as novas drogas e tem que dominar os tratamentos, assim como o cirurgião quer escolher o seu bisturi, o seu robô cirúrgico, o seu equipamento, era meio óbvio que o radiologista tinha que dominar aquela máquina, né? Então, eu comecei a estudar os equipamentos. E aí veio uma coisa que não era prevista, que foi a inserção de software. De repente, tinha Pax, tinha RIS lá, a gente não ia mais laudar com papel, caneta, com a fitinha cassete, a gente ia laudar num computador. E eu, como usuário e como nerd, né, geek, cara, me incomodava com aquele sistema que era ruim na minha perspectiva de usuário. Então, eu comecei a estudar o software para fazer com que ele melhorasse minha performance como radiologista. Acelera um pouco, eu estava numa instituição grande, o Einstein, que incorporava muita tecnologia, entendi o valor estratégico disso, e logo fui convidado para fazer isso de forma institucional e em escala, né? Ou seja, aquilo que eu fazia no meu computador, eu comecei a ajudar a fazer no computador dos outros 300 radiologistas que trabalhavam lá, e aí acelera um pouco, começou a aparecer startup, e até então, você viu que eu nem falei inovação, não tinha mesmo, a gente falava informática em radiologia, informática médica, e aí, de repente, apareceu inovação, apareceu startup, apareceu inteligência artificial, apareceu e sumiu blockchain, apareceu e sumiu um monte de coisa aí no caminho. E aí foi isso, Lourenço. Então, assim, foi da perspectiva do usuário médico, dominando a ferramenta para a sua clínica, para uma perspectiva de gestor de saúde ali do time clínico, e aí depois evoluiu para uma questão mais de inovação, e aí entra o elemento de negócio, dinheiro, investimento e tal, e aí fui parar na Memed agora. Perfeito. Léo Max, sua história. Então, durante a residência de radiologia, eu comecei a ouvir falar sobre inteligência artificial, né? Naquela época ainda eram só comentários, o pessoal tinha mesmo medo de ser substituído pela IA, e isso a gente viu depois que não vai acontecer. Então, comecei a me interessar pelo tema, comecei a buscar fontes, mas ainda tinha pouquíssimas fontes, né? A gente não encontrava muito assunto assim sobre IA na medicina e principalmente na radiologia. Mas fui fuçando, aí comecei a aprender a programar, fazendo curso de programação, e aí no final do R3 da residência, eu descobri que tinha um fellow focado em inovação mesmo, em radiologia na DASA. Aí comecei a procurar, era pouca gente ainda nessa área, eu não sabia nem direito o que ia fazer, mas vi que era muito focado em inteligência artificial. E foi uma decisão difícil, assim, eu tinha passado para outras subespecialidades, poderia fazer neuroradiologia, radiologia do abdômen, do tórax, e acabei optando por focar em inovação mesmo. Aí passei o fellow lá na DASA, foi bem quando estourou a pandemia, e até o fellow seria presencial, mas eu consegui fazer à distância por causa da pandemia, e desde então continuei na DASA, depois agora trabalhando com inovação mesmo, inclusive no fellow, grande parte eu passei com o Thiago, um dos grandes responsáveis por eu estar seguindo essa carreira de inovação. Lá eu aprendi o relacionamento com startups, a visão do negócio dentro de uma grande empresa, e a inteligência artificial, nesse intervalo, começou a aumentar o hype, todo mundo falando de IA, e decidi que era esse caminho que eu queria seguir. E aí a gente começou a ver as aplicações que podem ter na medicina, na radiologia. Até o Lourenço falou da coincidência de sermos radiologistas, mas dentro da medicina, para mim, acho que é a área que tomou a frente, e o radiologista já tem assim uma ligação maior com tecnologia, então a gente começou a incorporar na especialidade, e agora a medicina como um todo já está incorporando, né? A gente não via tanto interesse antes de residentes, alunos de medicina, focar em inteligência artificial, e agora está cada vez mais difundido, muito graças também a programas como o do professor Ari, e acho que essa é uma grande tendência. Perfeito. A minha história não é muito diferente, também é médico radiologista, ultra especialista, fiz residência, depois fiz ressonância magnética do músculo esquelético, aparelho locomotor, e então eu decidi que algo estava acontecendo, eu fui vendo, a tecnologia está avançando muito rápido. O médico radiologista, ele tem deixado de entregar valor significativo ao seu paciente, porque ele está distanciando do paciente. Então, cada vez mais o meu laudo, apesar de ser super especialista, valia o mesmo tanto. E eu tinha que fazer mais laudos para ganhar aquilo que eu esperava no final do mês. Isso é uma tendência de comoditização. A minha entrega
ela passa a não ser mais uma especialidade. A minha entrega ela passa a ser uma commodity. Estou enfatizando, né, para a gente entender esse conceito. Então, decidi entrar num mestrado, estudar gestão e inovação. Criei o podcast Saúde Digital, que está desde 2018 no ar. Vocês podem procurar por Saúde Digital no YouTube, nas plataformas de podcast, onde a gente fala sobre tecnologia e inovação para médicos. Mais de 220 episódios. E eu descobri que as tecnologias de processos, que são softwares, o médico ele não tem domínio, muitas das vezes ele não se interessa, e isso não é ensinado na faculdade. Essa foi a minha dissertação de mestrado na GV. Isso me levou a chegar na SD Conecta hoje, que é um hub de comunidades médicas, é um aplicativo, onde a gente tem ali 18 mil médicos divididos em comunidades, que são especialidades. A maior delas é a cardiologia, tem 10.500 médicos cardiologistas, e eles discutem casos dentro desta plataforma, é gratuito, o médico não paga, a plataforma se financia através de propaganda, apoio, patrocínio de empresas que querem mostrar a marca para o médico. E a inteligência artificial entra nisso tudo, Moré, aqui. A gente implementou essa semana uma integração com a IA generativa, muito parecido com o seu experimento aqui, de modo que, quando o médico postar uma discussão de caso, lá nas comunidades são só discussão de caso, né? Os médicos entram para tirar dúvidas com os colegas, e a gente deixa um board ali de médicos especialistas para tirar essa dúvida. Então, quando o médico entra com uma discussão de caso, a gente tem um prompt definido, e o chat GPT, que é a IA que a gente está integrado, ele traz referências bibliográficas que suportam as decisões daquele caso clínico. A intenção não é encerrar, lacrar a discussão, mas sim potencializar a discussão para o médico através da inteligência artificial. E, finalizando essa história, o que eu queria marcar na história aqui de todos nós, e que eu acho que tem muito a ver com todo mundo que está sentado aqui. Se você está sentado aqui num sábado, num summit de inovação em saúde, provavelmente você já deu esse passo de estudar inovação dentro da sua carreira. O que a inovação traz para a minha carreira? E esse passo, ele é gradual, ele não é abrupto. Nenhum de nós aqui teve assim, um dia eu acordei e agora eu estou trabalhando com isso. Muitas das vezes, a gente começou sem saber qual que é o destino, aonde que ia dar. Mas o fato de começar e envolver-se, isso traz as consequências de aprendizado e as consequências que levam a trabalhar com a tecnologia. E essa disciplina de testar, de envolver-se com a tecnologia é muito pouco difundida no meio acadêmico, e muitas das vezes os médicos não prestam atenção nisso. E aí, de repente, chega uma tecnologia que, nossa, de repente aconteceu. Mas não foi de repente. Já está se falando em inteligência artificial desde a década de 60, como você bem explicou. Mas é necessário que a gente faça esse shift, essa mudança paulatina, gradual, acompanhando essa evolução. Como você muito bem mencionou, se o seu pai só ficasse operando cirurgia aberta de menisco, muito provavelmente ele estaria fora do mercado de trabalho em 5, 10 anos. Foi o seu pai que foi substituído? Não, foram os médicos que usaram a videolaparoscopia para operar o menisco que substituíram o seu pai. Né? É isso. Então, é por isso que a gente tem que estar aqui, é por isso que a gente tem que discutir, é por isso que a gente tem que entender, e não vem nada da noite para o dia. Não é, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Essa é a opinião minha de como a gente... Porque essa minha pergunta foi intencional, porque muitas das vezes vocês estão sentados e vocês podem falar, mas o que eu tenho a ver com isso? Será que isso vai interferir na minha área de atuação? E vai interferir. Então, fechando esse tópico, eu queria trazer um ponto muito importante da sua aula, que foi a engenharia de prompt.
Para mim, eu também sou professor da Faculdade de Medicina, e para mim, o meu sonho na Faculdade de Medicina é dar as provas para os meus alunos com a internet, com o ChatGPT, com todas as IAs disponíveis, e como eu vou medir esse aluno, mesmo tendo toda essa tecnologia disponível. Passa-se muito porque a sabedoria está em como eu vou fazer perguntas, que é a engenharia de prompt. Porque a resposta uma máquina dá para a gente, mas como eu vou avaliar essa resposta e como eu vou perguntar melhor para ter a melhor resposta. E aí quero saber com vocês sobre isso, engenharia de prompt, como otimizar, como aprender na nossa prática médica. Moré, primeiro, por favor. Perfeito, obrigado pela colocação. Eu também tenho essa vontade, né? Os alunos estão aqui, a gente faz, inclusive, a nossa prova de raciocínio clínico, que é a disciplina que eu sou professor, é com consulta, pode consultar a internet, mas, por enquanto, a gente não está liberando o GPT, enquanto a gente não valida, né, de que forma a gente vai avaliar isso. E uma coisa que chamou a gente a atenção nesse contexto, assim, e fazendo esses testes, é a importância que vai ter cada vez mais dos soft skills médicos. Porque, assim, a gente só vai obter um resultado bom da inteligência artificial se a gente conseguir ter uma conexão com o paciente e conseguir extrair os dados que são necessários, que são fundamentais para que a inteligência artificial ajude a gente, aí sim, a elaborar hipóteses e propor tratamentos, mas se o input, que é o prompt, que está ali dentro, não for bom, você vai... garbage in, garbage out. Então, esse desafio que antes os alunos ficavam muito... vou ter que decorar isso, isso aí a inteligência artificial vai facilitar muito. Mas o que eu queria estressar aqui e fazer a gente pensar coletivamente nós precisamos, e o médico que vai se diferenciar vai ser aquele que, claro, souber usar a inteligência artificial, mas principalmente tiver os soft skills para coletar esses dados, se conectar com o paciente, fazer com que a conversa faça sentido para o paciente também e botar os dados corretos para dentro da IA. Perfeito. Tiago, como que você vê essa engenharia de prompt e o impacto das perguntas, né, da pessoa, do bom profissional ser aquele que sabe fazer boas perguntas? Vou desmistificar uma coisa, né, cara? Depende do que você acha que é uma melhor resposta. A gente tende sempre a abordar a AI, pelo menos do ponto de vista médico, isso aconteceu com os modelos de imagem, como uma ferramenta de busca da verdade. E, cara, com imagem isso deu bem errado. Tudo bem que a gente buscava verdades difíceis, esse é outro paradigma, a gente já quer saber logo o diagnóstico, ao invés de alguma coisa mais fácil, né? Mas com o modelo de linguagem, como você mesmo disse, cara, como ele é probabilístico, ele não foi feito e ele nunca vai ser uma fonte confiável de verdade. Você pode assumir, se você assumir que o que está na internet representa a verdade do mundo, podemos discutir. Eu acho que ninguém vai defender isso. Para mim está claro que a vantagem desses modelos é a produção de linguagem. E aí vira uma discussão quase filosófica. Cara, o que de fato é a linguagem, o que é a comunicação, potencial do ser humano de se comunicar através de palavras, e que é isso que o ChatGPT emula muito bem, por isso que ele assusta. Então, para responder a sua pergunta, se o médico está buscando, ou qualquer usuário ali, uma fonte de verdade, eu vou dar um exemplo real de MEMED. A gente fez alguns testes lá para validação de referências de artigos, né? Então, assim, a gente tem lá uma agência que produz alguns textos, e aí eles colocam algumas referências, a gente tem uma pessoa no time lá, uma enfermeira, que tem que checar aquilo. A agência manda, segundo a OMS, 10 milhões de bababá, será que é? Tem que ir lá e checar, ela vai fazer isso. Então, a gente bota lá para o ChatGPT, checa isso para mim, é verdade? Cara, não dá para confiar, porque ele fala o que quer de forma muito convincente. Então, um exemplo real, quando você tenta achar uma verdade, cara, você está perguntando errado, e aí... Não adianta melhorar a pergunta, cara, porque você está enviesando cada vez mais. Você acha que você está melhorando o resultado. Você só está fazendo ele te convencer mais de algo que pode ou não estar errado. Tá? Para onde que é o caminho que eu gosto e onde eu vejo mais aplicação nesse tipo de coisa? Para focar em engenharia de prompt. Quando você quer melhorar o texto, a linguagem de comunicação. Então, vou dar outro exemplo de MEMED que a gente testou. A gente falou, poxa, a gente tem textos técnicos para médico, né? Bulas, por exemplo. Será que eu consigo criar uma versão da bula amigável para o paciente?
Será que eu consigo pegar um texto acadêmico do Léo e transformar num texto de paciente? Isso a gente tem um time que faz. São enfermeiras, biomédicas lá, profissionais de saúde, especializados em produção de conteúdo, que traduzem, né? E quando você põe o ChatGPT para fazer isso, ele performa muito bem. Porque ele não está inventando uma verdade nova, ele não está indo atrás de informação nova. Ele está simplesmente concatenando as palavras de forma que a gente percebe que é melhor. Tá, cara? Então, para resumir a resposta para a sua pergunta, depende não só de como você pergunta, mas de que tipo de resposta você está indo atrás, entendeu? Perfeito. Léo Max, o que você tem para falar para a gente sobre essa engenharia de prompt? Então, na minha opinião, é muito importante a gente conhecer a ferramenta, saber para que ela serve, entender como ela foi concebida, qual que era a ideia de quem construiu a ferramenta, e assim a gente vai saber o melhor jeito de usar ela. Como o Thiago falou, o ChatGPT, por exemplo, não é uma fonte de pesquisa confiável. Por mais que, quando a gente perguntar alguma coisa, ele vai dar a resposta como se conhecesse totalmente o assunto. Mas ele foi treinado com dados até 2021, então, dados atuais ele não tem acesso, e, por ser um modelo probabilístico, então, muitas vezes ele vai errar também, parecendo que está certo, inclusive. E a gente tem que saber onde aplicar. Tem várias aplicações que a gente pode ter usando engenharia de prompt. Por exemplo, uma aplicação que a gente está usando lá na DASA, a gente consegue criar uma cadeia de prompts para que a gente passe um laudo, por exemplo, e ele identificar coisas que a gente quer achar ali naquele laudo. Por exemplo, eu quero criar um banco de dados de tumores de fígado. Posso criar lá uma engenharia de prompt, criar uma sequência, uma cadeia, né, que a gente fala, e passar 10 mil laudos, quantos laudos forem necessários, e dizer, separa para mim os que falam sobre fígado, ou os que falam sobre esteatose hepática. E isso não é diferente daquela busca só pela palavra, porque, principalmente na radiologia, tem muitas frases diferentes. As pessoas descrevem a mesma coisa de formas muito diferentes. Então, a gente, fazendo a busca normal pela palavra, iria perder muitos casos. E, usando um prompt bem feito, o modelo consegue entender o contexto daquele laudo, por exemplo, e separar o que a gente quer achar. Isso tem aplicação em todas as áreas. A gente pode usar isso no prontuário, pode usar até fora da medicina, qualquer área. O modelo ele é muito bom para pegar o contexto, identificar coisas que a gente precisa saber e não estão necessariamente explícitas ali. Então, essa é uma grande aplicação. E é muito importante também conhecer os modelos, porque, principalmente os profissionais da saúde, uma coisa que mudou agora é que o acesso ficou muito fácil a esses modelos. Então, qualquer pessoa entra no site do ChatGPT e pergunta lá. O paciente, por exemplo, tem uma dor no peito, vai perguntar para o ChatGPT, o que eu tenho? Colocar os sintomas, e ele vai dar uma resposta bem convincente. Muitas vezes não vai estar certa. E esse paciente vai chegar na consulta sabendo o que o ChatGPT falou para ele, e muitas vezes construindo uma ideia totalmente errada. E é importante para o médico e qualquer outro profissional, mesmo que não vá trabalhar com inovação, com tecnologia, entender isso, porque ele vai precisar explicar para o paciente. Vai dizer, parece uma resposta muito boa, tem a ver com o seu caso, mas esse modelo foi feito desse jeito e não é uma resposta 100% correta. Então, é importante a gente conhecer como foi feito, identificar as melhores formas de usar, porque vai afetar a vida de todo mundo, não só de quem trabalha com inovação. Perfeito. E essa qualidade da resposta, a tendência é que cada vez mais essa qualidade seja melhor, porque a gente tem uma população cada vez maior utilizando e treinando essa inteligência artificial. E aí, muitas das vezes, eu vejo colegas médicos e falar, eu não uso porque erra muito. Sim, erra muito. Mas, ao não usar, você está perdendo a oportunidade de aprender com ele e aprender onde ele erra para você estimular e aprender a não cair nos erros dele. Agora, se você não está envolvido nessa tríade aí de como eu posto lá a minha pergunta, como a pergunta é respondida e como eu analiso a resposta, dificilmente você vai ter evolução, porque você não está participando dessa ação. Alguém tem pergunta para alguém aqui da mesa? Quer levantar a mão? Pode que a gente passe um microfone. Se não tiver pergunta, eu tenho. Posso só complementar? Vai lá. Eu acho que uma coisa importante do que a gente está discutindo aqui, da engenharia de prompts,
de como, qual que é a base de dados que esses chatbots estão tendo. Então, assim, a curadoria das bases de dados vai ser cada vez mais importante para a gente verificar. Então, você treinar, por exemplo, uma base de dados só com artigos médicos ou com informações, você vai ter uma base muito mais qualificada. Então, isso já tem várias startups no mundo fazendo, inclusive o NIH lá nos Estados Unidos está fazendo isso. E outra coisa é a validação dos prompts. A gente vê, por exemplo, a gente está tendo o Startup Weekend lá. Nós estamos usando o ChatGPT full lá para ajudar a gente a ideação de negócios. Então, já existem marketplaces, tanto para o pessoal que trabalha com marketing, mensagens, que vende prompts eficientes, e eu vejo que dentro da medicina essa vai ser uma área de pesquisa que cada vez mais a gente vai ter necessidade de construir prompts já pré-formulados que vão ser mais assertivos que outros. Então, esse é um tema, acho que ia ser interessante. Perfeito, perfeito. E eu queria trazer um ponto aqui mais filosófico também, de avaliação dessa tecnologia, dessa revolução da inteligência artificial. Se a gente concorda que a pessoa bem-sucedida no mundo de hoje é aquela que faz as melhores perguntas, as boas perguntas, e para eu fazer boas perguntas, eu tenho que ter um repertório adequado, que muitas das vezes ele é conseguido através de leitura, de vivências, do que eu passei. Como vocês avaliam a humanidade a partir de agora, as gerações, que ela já recebe, tende a cada vez mais receber tudo mastigado? Porque é fato que eu preciso saber perguntar bem, para eu entender a resposta e interagir com essa resposta. Mas, como criar linhas de raciocínio, repertório, experiências, se cada vez mais as respostas vão chegar prontas para o ser humano? Eu queria saber a opinião de vocês dessa questão filosófica. Lorenzo, cara, eu acho que, no fundo, é o seguinte, cara, eu acho que é um jeito errado de olhar, pensar que as respostas estão vindo prontas. As respostas estão vindo maiores e mais bem elaboradas. Então, assim, quando eu era moleque, eu queria aprender um negócio, meu pai tinha uma enciclopédia Barça lá, eu ia lá e lia um artigo da Barça. Se não tinha na Barça, o que acontecia? Eu perguntava para o meu pai, para o professor, ou eu desistia. Então, o que a gente via, na verdade, é que as pessoas desistiam, às vezes, de ir para frente numa ideia ou numa busca de um conhecimento. E assim, cara, se a gente for ver o que está acontecendo, já acontece com o Google, eu não vejo grande diferença do que o ChatGPT faz. Eu vejo o meu filho, que não teve nenhuma educação primordialmente adaptada para essa realidade, e ele, com 12 anos, ele constrói coisas naturalmente, porque ele vai sozinho no YouTube e aprende, e assim, eu não estou achando isso ruim. Eu não acho que isso é o fato dele estar... Poxa, agora ele recebe mastigadinho como que ele constrói um foguete no quintal. Maravilhoso, ele constrói um foguete no quintal, cara, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a olhar mais para o desfecho, para o final do que está acontecendo, que as pessoas estão consumindo mais informação e, principalmente, aonde eu enxergo, aí, principalmente do ponto de vista empreendedor e inovador, as pessoas estão fazendo mais coisa com essas informações. Assim. Então, eu não acho que é uma preocupação ensinar a fazer pergunta ou o que fazer com a resposta certa. Eu focaria a preocupação em como que eu vou municiar essas crianças, essas pessoas, com ferramental, com dinheiro, com oportunidade, para que elas, de fato, construam seus foguetes no quintal, entendeu? Perfeito. Moré, qual que é a sua impressão dessa questão de você... você usou uma palavra muito legal também na sua palestra, que é a interface. Né? Geralmente, as grandes mudanças, as grandes evoluções na tecnologia, elas vêm a partir de melhorias na interface. Então, o que a Apple fez com o iPhone foi uma melhoria na interface. O que o ChatGPT, como primeiro, fez foi melhorar a interface da inteligência artificial para o cidadão, né? O usuário. E no momento que a gente melhora essa interface, a gente tem cada vez mais respostas mais fáceis, porque a tecnologia vai sempre trabalhar para melhorar a interface. E até que ponto você acha que o esforço
a linha de conexão, a formação do pensamento, ela se dá também pela dificuldade de encontrar. Perfeito. Uau, batata quente aqui. Assim, eu vejo também, pela forma como eu estou vendo com os alunos de medicina e com os próprios filhos, assim, que é inevitável, assim, o uso diferente. Quem de vocês aqui já usou GPS, que não era integrado antes? Isso tornou a gente, às vezes a gente não conhece tanto as ruas da cidade, mas facilitou, concordam? Mas quantas vezes o GPS mandou vocês para lugares errados? Quem é que já teve essa experiência? Hoje a gente usa Waze, hoje a gente usa Google Maps, e isso facilita muito a questão ali das trajetórias. Será que isso está tornando a gente menos hábil em dirigir? Eu acho que não, eu acho que está melhorando a performance em dirigir. Mas será que isso está fazendo com que a gente conheça menos a cidade ou os caminhos? Talvez. Então, eu acho que talvez a grande chave, isso que eu coloco lá para os nossos alunos, é a gente juntar 3 skills, que são o skill cognitivo, né, então, que você tenha, que seria a inteligência cognitiva, que seria o hard skill, propriamente dito, você juntar isso ao soft skill, inteligência emocional, e o novo skill que apareceu agora, que são os prompt skills, que é a sua interface com as inteligências. Então, você junta as 3, inteligência cognitiva, emocional e artificial. Então, eu vejo que essa tríade é o que vai moldar aí o futuro para as próximas gerações. Perfeito, perfeito. Na minha opinião, a tecnologia ela sempre potencializa o ser humano, seja para o bem ou para o mal. Eu faço um paralelo da inteligência artificial muito com a internet. A internet possibilitou a gente fazer coisas muito boas, mas também facilitou a vida dos criminosos, tem muitos golpes ali que foram iniciados. A inteligência artificial é a mesma coisa. Então, tem gente que, nesse momento, está planejando como vai aplicar um golpe usando IA, mas tem muita gente que está trabalhando para buscar a cura de uma doença, um melhor tratamento usando IA também. Então, a tecnologia ela não se importa tanto com a nossa opinião. Vai acontecendo, a inovação vai chegando, o progresso. É nosso papel estar preparado para isso. Na minha opinião, é isso aí. Perfeito. Perguntas? Alguém tem pergunta? Então, já estamos nos finalmente do nosso debate. Eu queria que vocês... Quer fazer pergunta? Vitor, como que ele chama, Vitor? O Fábio. Fábio. O Fábio ele tem uma experiência bem interessante, que ele saiu da engenharia de automação, ele vivenciava isso e agora está vivenciando o campo aí da medicina. Ô, Fábio, então eu que vou fazer uma pergunta para você. Eu vou te levar o microfone que você tem que participar aí. Eu quero te perguntar como que você tem visto esses 2 mundos, né? Você saiu da engenharia e agora está na medicina. E como que você está vendo esse mundo e o futuro baseado nessas 2 experiências suas, principalmente aplicado à medicina, o futuro da IA generativa na medicina? Certo. Bom, a gente tem discutido muito, né, Ari? A gente até estava discutindo aqui com os colegas. Um primeiro ponto tem essa questão da formação do médico, né? Então, eu vou focar um pouquinho primeiro na formação, depois a gente pode falar da atuação. Num primeiro ponto de formação, a gente vê ainda numa visão tradicional dentro da medicina um ensino muito focado em decorar alguns conteúdos que estão facilmente disponíveis aí na internet, né? Então, esse é um ponto, a gente não está nem falando nesse momento ainda de uso de ferramentas baseadas em inteligência artificial, mas em como você está preparando esse estudante para lidar com uma realidade que vai se colocar para ele no futuro. Então, eu vejo que existe um potencial, primeiro, em você trabalhar com esse aluno para que a inteligência artificial, para que as ferramentas computacionais sejam expansoras das habilidades cognitivas dele, né, e não competidoras das habilidades, né? Então, quando a gente fala assim, olha, eu deixo o estudante durante o curso
acessar a internet, acessar o ChatGPT, que seja para você ter geração de possíveis diagnósticos diferenciais, a pessoa com a habilidade cognitiva dele vai lá e filtra aqueles dados, né? Checa informações, eu acho que isso faz parte de um contexto de aprendizagem que deve ser estimulado, na minha opinião, né? Então, é muito comum a gente, na engenharia, durante a formação, você faz as provas com todas as fórmulas à sua disposição, você tem a internet à sua disposição, você tem as calculadoras à sua disposição, né? Eu fiz engenharia de controle e automação, que é uma engenharia que trabalha muito com simulação, né? Então, a gente, o tempo todo, nas nossas provas ali, a gente tinha as ferramentas computacionais, coisas que se fazia na década de 50, 60, de fazer diagrama de resposta em frequência ali na mão, e que o engenheiro demorava 20, 30 minutos para fazer, a gente fazia naturalmente isso em 1 minuto, com um toque ali com o computador, e nunca foi desestimulado a usar essa tecnologia, né? Então, eu acho que, nesse ponto aí, faço um gancho com o que a gente estava falando de como isso pode ter um impacto no profissional, que toda vez que você tem novas tecnologias, você vai colocando em grandes blocos e caixas conceitos cada vez mais complexos, né, que ficam encapsulados naquela caixa preta. Isso vai fazer com que você desenvolva menos o raciocínio? Não. Isso vai fazer com que você pegue agora esses blocos complexos e conjugue ele com outros blocos complexos e crie coisas ainda mais complexas, porque você já está considerando aquilo que estava dentro do bloco como uma coisa dada, né? Então, eu, como engenheiro, não precisava redescobrir o que estava dentro de um circuito eletrônico, né? Saber, dentro de um circuito, pô, isso aqui tem uma porta E, porta O conectada. Eu usava aquele circuito para fazer circuitos ainda mais complexos, né? Então, eu acho que eu olho a tecnologia como sempre um expansor das nossas habilidades, né? Nesse ponto, assim, ou seja, não como um competidor, e vejo que a gente não vai perder, o ser humano não perde por natureza essa característica dele de raciocinar, de inovar, de pensar à frente. Ele vai fazer em degraus cada vez maiores, usando como grandes blocos aquilo que foi construído pelas pessoas que precederam e por aquilo que a tecnologia oferece para a gente, né? Perfeito, excelente, excelente abordagem. Para a gente terminar, rapidamente, acho que está com horário, eu queria que, em poucas palavras, a sua mensagem para o médico, para o profissional que trabalha no setor de saúde, se adequar a esses tempos. Eu acho que não precisa adequar, eu acho que não precisa fazer nada, Lorenzo. Se você não é um especialista, e aí especialista pode ser quem desenvolve a tecnologia no campo acadêmico-científico, como o Léo, quem desenvolve a tecnologia no campo de produção de tecnologia, como a MEMED, produtor de software, se você é professor, se você é um gestor de clínica que vai ter que comprar um software, talvez é bom você se informar. Se você é um médico normal, eu realmente acho que você não tem que fazer nada. Porque, claro, quando eu digo não tem que fazer nada, você tem que continuar praticando a melhor medicina e indo atrás das melhores ferramentas. A AI vai estar lá. Eu não vejo o médico dialogando com o ChatGPT. Isso é Jetsons, entendeu? Quem vai ser responsável por embutir o ChatGPT na ferramenta vai ser um time, espero que tenha médico lá, como o Léo, como a gente, e a hora que o usuário MEMED médico estiver usando lá, ele não vai estar dialogando com o ChatGPT. Qualquer que seja o uso que eu coloque lá, ele vai estar na interface final, de alguma forma já pronta para o médico, validada, e se o médico confia na MEMED, se ele confia no Thiago, ele não vai precisar ele mesmo validar aquilo. Então, se você é uma pessoa que tem curiosidade, que quer tornar a tecnologia parte ou a sua integralidade da sua carreira, seja pela via de negócio, seja pela via de pesquisa, ok. Se você for né? Se você for ser um médico clínico, cara, não se preocupe em estudar a tecnologia e muito menos temer ela, cara. Ela vai estar aí. Eu sempre brinco. Quando eu estava na residência, naquela época, o meu ChatGPT era o próprio computador. E a gente falava, professor, vamos pôr computador na Unicamp.
E aí o professor, naquela época, ele falava, Thiago, vocês são muito animados, eu estou velho, eu já estou me aposentando, quando você conseguir isso, eu já vou estar aposentado. Esse professor hoje é presidente da Sociedade Paulista de Radiologia, que é uma das instituições que mais apoia a tecnologia, tem o maior curso de tecnologia médica dentro de um congresso, tem um congresso só de inteligência artificial, ele mesmo lá está feliz da vida, não só com o computador dele, mas com o iPhone dele, com o modelo de inteligência artificial, com o celularzinho dele lá, cara, não se aposentou, não foi substituído e também não teve que estudar AI para isso, cara, tá tudo certo. Boa. A opinião de vocês? Então, Uma mensagem para o nosso colega. Concordo com o Thiago que vai ser de uma forma mais gradual assim, do que a gente pensa. Eu acho que quem tem interesse, o médico, o profissional de saúde, vale a pena interagir com a inteligência artificial, pesquisar um pouco, mas não precisa ser no detalhe, não precisa entrar em como é feito o código, mas aos poucos vai entrando lá no ChatGPT, vai experimentando, e estão saindo ferramentas novas diariamente, e inclusive focadas na saúde. Então, já tem, por exemplo, o Google tem o MedPalm, que é um programa similar ao ChatGPT, mas treinado numa base médica. E essas ferramentas vão começar a aparecer no nosso dia a dia da prática médica. Muitas até já estão aparecendo e a gente nem se dá conta. Por exemplo, a gente tem algoritmos de aceleração da aquisição da ressonância. Então, o médico que vai laudar, ele abre o exame igual, está a imagem igual ou melhor, ele às vezes nem se dá conta que foi adquirida usando um processo de inteligência artificial. A gente vai incorporar, não é uma dúvida mais, a inteligência artificial está aí, vai se integrar cada vez mais no nosso dia a dia. Quem gostar do assunto, vale a pena ir atrás, é uma oportunidade, um diferencial, isso com certeza, pode ajudar na carreira de todo mundo, principalmente na área médica, que ainda são poucas pessoas que lidam com isso, então tem espaço, as empresas, as clínicas, os hospitais estão procurando gente que entenda de tecnologia, esse mercado está aí para quem quiser aproveitar a oportunidade. E a minha mensagem é essa: a inteligência artificial vai melhorar a nossa vida da melhor forma possível. Sua mensagem. Perfeito. O Leonardo lá, se tu tiver recebido, ajustado lá, quiser colocar o QR Code, ou depois eu ofereço aqui para o pessoal, então, quem quiser. Beleza. O que eu penso nesse contexto? Nós temos assim um momento de transição de práticas no contexto da medicina. Então, eu vejo que incentivar a cultura de inovação nas áreas de saúde, e principalmente aqui no contexto da medicina, é fundamental, porque é inevitável essa evolução. Eu vejo que, como o Fábio estava colocando, a gente ainda está num sistema educacional ainda muito pautado na questão de decorar qual artéria passa aqui, qual veia, e acho que esse metapensamento, a inovação, essas interfaces com inteligência artificial estão facilitando. Então, acho que esse é um ponto. E o que eu coloco sempre para os meus alunos? Um bom médico, um bom profissional de saúde tem que ter 3 grandes habilidades. A de sistematizar o raciocínio, na hora que ele está ali na frente, saber o que é mais prevalente e sistematizar para ele conseguir tomar uma conduta. A segunda, saber agir sob pressão. Então, quando você está ali, né, você tem que tomar uma decisão, dar um juízo de valor para alguma situação, então, é importante. Então, sistematizar, saber agir sob pressão. E a terceira, que é extremamente importante, saber consultar fontes de literatura confiáveis e rapidamente. Então, acho que a IA está fazendo isso de cada vez mais rápido. A gente antes, né, tinha que consultar no livros texto, tinha os black books, hoje a gente já tem apps, e eu acho que a consulta de fontes médicas confiáveis vai ser cada vez mais acessível através dessas ferramentas de IA generativa. Perfeito. Para encerrar, eu sou um pouco mais pragmático, eu concordo com as 2 notícias que você trouxe no começo da aula, a boa e a ruim. E a diferença é que, voltando ao exemplo da cirurgia de menisco, por mais que um cirurgião ortopédico, naquela época, ele não evoluísse para a cirurgia fechada ou por vídeo, ele ainda tinha um tempo grande para se adequar. Hoje, a velocidade das mudanças, elas são muito rápidas.
O ChatGPT, que a gente está falando, ele bateu recorde de número de usuários, de 1 bilhão de usuários. Enquanto eu acho que o Instagram demorou 1 ou 2 anos, ele demorou 11 dias, se eu não recordo aqui. Então, em 11 dias, 1 bilhão de pessoas usando essa tecnologia. 1 bilhão de pessoas interagindo com essa tecnologia. Então, a diferença é, se não fizermos mudanças rápidas, como nós encaramos esses avanços, a chance da gente perder espaço é maior. Isso não é perder espaço da noite para o dia, isso é perder qualidade de trabalho, ter nossos serviços comoditizados. Então, a minha dica final é, se você ainda não baixou o ChatGPT, se você não está usando nenhuma IA generativa, use o quanto antes para você aprender com ela, ver as possibilidades que ela pode te trazer e adequar essas mudanças. Fechando aqui, quero agradecer a Demar, Hudson, todo o pessoal do Summit Saúde. Obrigado pelo convite. Terceiro ano que eu estou aqui, esse evento é sensacional. Continuem trazendo essa pauta, essa discussão de inovação. Eu acho que vocês são a primeira e uma das únicas sociedades médicas, associações médicas, que discutem nesse nível de profundidade inovação na saúde. Então, fica meus parabéns. Obrigado pela atenção a todos. Nós também agradecemos aos doutores Lorenzo, Ari, Tiago e Léo por esta brilhante exposição.